Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, eu quero tratar bastante o assunto de placas de vídeo, porque nos fóruns, no YouTube e tudo mais, eu vejo que o pessoal tá demandando, tá querendo aprender mais sobre, então vou tentar passar um pouco do meu conhecimento através de alguns vídeos de análise que dê para pegar como é que funciona a análise de uma placa e até a solução, achar a solução do problema, tá? Hoje, hoje a gente está aqui com. Eu já desmontei, eu não fiz nada nela, só desmontei, tá? Deixa eu pegar. Hoje a gente tem aqui uma 1650 Gaming 4 GB, tá? Tá desmontada, tá original, intacta, não foi tentado nada. Ela liga, só não reconhece. Em vez de ela dar imagem pelo pela saída da placa, ela dá na placa mãe, tá? Ela não reconhece. Então, o que a gente já fez? Já espetei, coloquei o cabo de alimentação e o meu multímetro está aqui ligado, tá? O que a gente vai começar a medir? A gente começa sempre medindo as entradas, tá? Que tem uns 12 volts. Essa fonte que eu uso, ela tem uma variaçãozinha, tá? Então tá normal, tá? Eu conheço essa fonte, ela tá normal. Ou seja, do PCI tá normal, após a bobina, normal. Aqui do barramento, PCI Express também entra 12 volts. Fusível 1 tá normal, fusível 2 tá normal, tá? Então a gente tem os 12 volts entrando na placa. Esse componente aqui, ele é um transistor regulador, ele gera 5 volts. Nas placas mais avançadas é um outro circuito integrado com capacitores e tudo mais. Isso aqui é só um linear, um conversor linear. Entra 12, sai 5, tá? Então deixa eu espetar aqui, ó, 5 volts. O que os 5 volts faz na placa? Os 5 volts geralmente alimenta o... Deixa eu do outro lado. Alimenta esse regulador da memória, esse aqui é da memória. Ele alimenta o regulador da memória e o regulador do chip, ou seja, o VCore e o FBVDD, certo? Que é a tensão da memória. Tá, a gente tem 12 e 5, que são, a grosso modo falando, as tensões mais primárias que tem. Vamos ver esse capacitor. O que é esse capacitor aqui? Esse capacitor é a linha do PEX, certo? Essa placa, além disso, ela também trabalha com 1 volt. Essa placa trabalha com as seguintes tensões, deixa eu explicar. Ela trabalha com 12, 12, 5, aí ela vai gerar 1.8, 1.8 ela vai gerar o PEX, que aí vai gerar VCore e vai gerar a alimentação das memórias, 1.5. O VCore geralmente nessas placas é 0.7, 0.8, tá? Ó, aqui a gente tem a bobininha, provavelmente essa é do PEX, tá? Morta, não tem tensão. Essa aqui provavelmente é a de 1.8, tá? Essa tem. 1.8, ela não depende necessariamente dos 5 volts e tudo mais, ela depende geralmente do 12 e do 3 volts aqui do barramento, tá? Dos 3 volts do barramento, é isso que ela depende. Então, tá pegando legalzinho. Então a gente tem tensão na BIOS, essa é a BIOS da placa, tá? Chip inbound. Essas BIOS trabalham com 1.8 volt. Então, na BIOS a gente tem 1.8. Tá meio ruim de pegar aqui, mas aqui, ó, a gente tem 1.8 na BIOS. Por essa placa ser Gigabyte e eu conhecer, já ter estudado muito projeto da Gigabyte, o que eu acho que está acontecendo? Essa placa, especificamente a partir da 1650, 1660, 2060, de alguns modelos ou até os mais novos, ele tem um chip que gera uma tensão chamada NV3V3. Em vez de ele utilizar o barramento do 3.3 para alimentar os demais circuitos e tudo mais, assim, sinal de habilitação, o que ele faz? Ele tem um outro chip que converte, que ele entra a 5 volts, ele entra 5 volts desse chip, tá? Ele entra
3 volts do barramento, que é a habilitação dele, e na saída dele ele gera 3 volts, que é para alimentar outros circuitos. Ele faz mais alimenta mais as questões de enable da placa. E esse circuito ele é campeão de queimar. Até porque eu já peguei muitas placas da Gigabyte com esse chip queimado. E é um chip que ainda não está encontrando no mercado para comprar. Então você consegue ele só de outras placas, tá? Eu já tô com o esquema elétrico não, com o board view dessa placa aberto aqui, tá? Eu tenho uma coleção de board view de placa. Aqui, o chip que eu tô falando é esse 2, fica entre o conector provavelmente HDMI e esse aqui é o DVI. São dois HDMI? São dois HDMI. Ele fica entre dois HDMI, tá? É um componente muito pequeno, não sei se eu vou conseguir pegar pelo celular depois, mas eu vou tentar. Esse componente aqui, ó. No pino 4, a gente tem, ó, você pode ver pela tabelinha branca, pino 4 entra 5 volts, pino 3 vem a habilitação, ele entra 3.3 para habilitar, e no pino 1 sai essa tensão, NV3V3. Eu não medi, tá? Eu só queria dar uma explicação básica sobre esse circuito, que ele alimenta vários outros circuitinhos de habilitação, e provavelmente isso não está fazendo com que habilite os drives, os PWM e tudo mais, tá? Então esse fica lá no final. É muito difícil medir ele aqui porque ele tem umas esferinhas embaixo dele, tá? É mais fácil medir no capacitor e nos resistores ao redor dele. Eu não sei se a gente vai conseguir pegar ele, porque ele tá aqui, ó. São esses dois componentes pretinhos. E a gente tem que medir. Eu vou tentar pegar aqui. É esse pretinho do canto. E nós temos que medir ele nesse resistor. Então vamos tentar pegar. Então, aqui a gente está com 3 volts. Então ele está funcionando. O que vai ser então? Então agora a gente vai ter que pegar nos PWMs e verificar se a gente tem habilitação neles. Eu acabei analisando aqui, depois que eu parei de gravar, é o seguinte: como a gente tem 3.3 aqui, qual que é o problema? Não está chegando habilitação nem nesse chip, que isso aqui é o PEX, nem no V-Core, é esse aqui, perdão, confundi naquela hora. O V-Core é esse chip aqui, e esse aqui é da memória, só esse, porque a memória é só essa fase aqui, ó. Essa fase, esses 3 MOSFETs e esse chip faz o circuito da memória operar, que é uma placa que não consome muito, então não tem nem porquê. A GPU, 3 fases, e PEX, esse chip aqui. Então, esse chip, esse PWM e esse PWM não estão funcionando, tá? Não estão recebendo sinal de habilitação. Medindo de onde vem o sinal de habilitação, vem através, vamos lá pegar pins, desse camarada aqui, tá? O que eu faço quando eu identifico um problema em algum chip de habilitação lógica, que é o caso desse, tá? A habilitação do PEX sai através desse quarto pino, tá? Ele manda para lá, passa por esses 2 resistores e manda lá para habilitação, tá? Porque primeiro a gente precisa ter o PEX funcionando. O que eu vou fazer? Aqui tem 3 volts e a habilitação gira em torno de 2.4 a 3.3. Eu vou só fazer um jumper aqui pra gente ver se a gente sobe as tensões. Se subir as tensões, a gente troca esse camarada aqui, tá? Então eu já comecei a soldar nos terminais, tá? E aí eu vou fazer um jumperzinho e volto pra gente ver como é que ficou. Então aqui a gente já fez o jumperzinho, tá? Um pequeno fiozinho, só pra gente ver se a gente habilita algumas tensões. Vamos lá, a placa já tá ligada, tá? A gente pode ver aqui que a gente tem os 12, tá ligado? Agora, eu fiz o jumper, ó, vou medir as memórias.
eu tenho tensão nas memórias, consequentemente eu tenho tensão no PEX. Essa bobininha aqui, 1 volt do PEX, ainda tenho meus 1.8 e tenho memória. Porém, eu não tenho a tensão de V-Core. V-Core tá morto. Então, parte do problema foi resolvida. Agora a gente tem que estabelecer a tensão do V-Core. Vamos ver se ainda o V-Core tem habilitação, tá? Como é que a gente vê isso? Esse resistor aqui, ele é ligado no Enable. Deixa eu abrir o esquema elétrico dela aqui. Ó, se a gente tirar o zoom, virar a placa aqui, o pino de habilitação é o pino 3 desse PWM, tá? Pino 3, que é equivalente a esse resistor aqui, ó. Que nos pinos dele a gente tem aqui, ó, PSNVDD Enable e o outro que vai para outro chip. Então ainda falta a habilitação do V-Core, tá? Então esse problema está relacionado às habilitações lógicas dessa placa. Ó, tá? Sem habilitação. Então o que a gente faz? A gente mede para ver se tem curto, tá? Se tem curto, tanto porque aqui, ó, a gente consegue perceber através dessas entradas que a gente tem o chip entrando na alimentação, 5 volts, tanto nesse quanto neste outro. Nós temos a entrada de funcionamento dele, que trabalha com 5 volts, que não mencionei anteriormente. Só que eu não tenho a habilitação para liberar o pulso para o drive fazer com que os MOSFETs amplifiquem, o drive amplificar esse sinal vai fazer com que os MOSFETs trabalhem. Então a gente está faltando a habilitação. Então a gente vai seguir essa habilitação e eu acho que a habilitação vai dar aqui em cima de novo, em outro terminal, já que esse chip é um chip que trabalha com portas lógicas. Então eu acho que vai dar aqui de novo. Então a gente vai fazer mais um jumper, se funcionar a gente parte para a troca dele. Fala pessoal, aqui o que eu fiz? Vou tentar dar um zoom aqui. Vamos pegar aquele componente. Tá meio escuro aqui, deixa eu tentar colocar ele na claridade. Cadê o foco? Cadê o foco? Aqui. Aquele componente lá no canto, o que a gente fez? A gente injetou também os 3 volts. Nossa, tá horrível para ver, mas a gente injetou os 3 volts na habilitação do PWM do chip. Vou tentar trazer mais perto. Não dá pra ver direito, mas a gente injetou, a gente, digamos assim, fez a habilitação rodar na força. Vamos plugar um cabo HDMI. Vamos plugar um cabo aqui. Deixa eu tirar o zoom. Fazer só com uma mão é difícil. A gente plugou um cabo HDMI, tá? Eu fiz um teste rapidinho, eu liguei só para ver se estava subindo a tensão e está subindo. Então a gente tem agora a gente tem tensão de memória, tensão do processador, da GPU, que é 0.8. Nós temos o PEX, temos 1.8, temos tudo para ela dar vídeo, tá? Então vamos ligar. Olha lá a tensão da GPU. Aí, ó, deu imagem. Aonde está o problema? No sinal lógico de habilitação da placa. O que a gente faz nesse caso? A gente troca aquele componente, tá? E boa. Eu vou fechar, testar e se continuar tudo bem, não tiver outros defeitos, eu troco por definitivo e a gente dá como encerrado. Eu vou voltar a hora que eu estiver testando ela na placa. A gente ver o que dá de fazer, se está tudo rodando legal. Vamos lá pessoal, continuando o vídeo. Já tá ligada, dando imagem como tem que acontecer. Vamos lá, aqui a gente tem aqui uma 1650 GB, 4 GB de RAM. O barramento reconheceu legal, tá? Vamos rodar um formarkzinho só para ver se ela tá funcionando legal.
A princípio tá legal. A temperatura se mantendo. Então a gente vai deixar ela estressando aí por algumas horas e dou como solucionado esta placa. E precisando de reparos como esse, você pode entrar em contato com a gente, que a gente trabalha com reparos de placa de vídeo avançados, conversões, o que der para fazer a gente faz. Então é isso aí, pessoal. Eu quis transparecer um pouco do nosso conhecimento em placa de vídeo e em breve a gente tem mais novidades. Obrigado.